Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 9 de janeiro, segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum, dia em que celebramos o batismo do Senhor. Então, temos a grande alegria de convidar você e sua família para partilharmos hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio para o rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, o qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, iniciemos o tempo comum com a celebração do batismo do Senhor. Essa festa pertence também ao tempo da manifestação do Senhor, início de sua vida pública. É uma das festas mais antigas da Igreja. Já era celebrada no Egito, no início do século II. Então, a manifestação do Messias, e começo de uma nova era, podemos perceber que João estava batizando no Jordão para a remissão dos pecados. Entre os muitos que vieram para ser batizados, estava Jesus. Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o ponto forte da liturgia dessa solenidade é a declaração de amor e confiança que o Pai transmite ao Filho, nesse momento decisivo da sua vida. Então, o Evangelho de hoje nos coloca às margens do Rio Jordão, precisamente onde Jesus se misturou aos pecadores, para também ser batizado por João. Vendo Jesus se aproximar para receber o batismo, João se surpreende e a princípio recusa batizá-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas os argumentos de Jesus convenceram João. E podemos perceber que o batismo de Jesus acontece mesmo não sendo necessário, já que nele não havia pecado. Ao entrar na fila para receber o batismo de João, Jesus assume publicamente a sua humanidade, estabelecendo desde já um vínculo de proximidade com os pecadores, ao solidarizar-se com eles. Caros irmãos, queridas irmãs, com esse gesto de total humildade, Jesus experimenta a fragilidade humana, deixando claro que ele não faria uso de suas prerrogativas divinas na sua trajetória terrena. No entanto, no ato do seu batismo, Jesus se mostra totalmente humano, descendo até as nossas realidades, diferente do nosso batismo, quando acontece o inverso. Nós subimos para nos aproximar do divino. No batismo de Jesus, acontece a manifestação da Trindade divina. O Pai faz uma declaração ao Filho e o Espírito se manifesta de forma visível sobre ele como uma pomba, o que retrata claramente a harmonia entre as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao sair da água do Rio Jordão, Jesus, ungido pelo Espírito Santo, dá início a seu ministério redentor, apagando o nosso pecado, transformando o nosso presente e garantindo assim o nosso futuro. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, passando pelas águas do batismo, Jesus abre para a humanidade um caminho novo. Com ele, as portas dos céus, que foram fechadas pelo pecado, se abrem. Assim como Jesus, que no momento do seu batismo recebeu do Pai uma declaração de amor e confiança, que o encorajou para dar início à sua missão, também nós, abastecidos pela força do Espírito Santo, que recebemos no nosso batismo e alicerçado pelo exemplo de Jesus, adquirimos assim coragem para realizar grandes coisas, com pequenos gestos, dando continuidade à construção do reino de Deus anunciada por Jesus. O batismo de Jesus aplica-se na vida de cada um de nós. O batismo de Jesus é um chamado a viver
da fé, de assumirmos assim o compromisso de servidores e, consequentemente, herdeiros do reino. Portanto, é importante, caros irmãos, queridas irmãs, termos um entendimento melhor da dimensão do nosso batismo. O batismo não deve ser visto como tradição, como uma bênção para que a criança tenha mais saúde, para o perdão dos pecados, como era o batismo de João. O batismo é compromisso. O batismo nos insere em Cristo, nos tornando participantes da vida dele, o que implica, em consequência, quando crianças, nossos pais e padrinhos assumem este compromisso, nos orientando no campo da fé, quando crescemos assim, né? Nos orientando à responsabilidade, quando a gente vai crescendo assim, essa responsabilidade do batismo passa para nós. Ser batizado é dar testemunho de Jesus em qualquer circunstância, é sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, é ser como Jesus, pessoas para outras pessoas. Como anunciadores do Evangelho, sigamos o exemplo de fidelidade e humildade do profeta João Batista, que fazia questão de enfatizar a sua pequenez diante da grandeza do Messias, diante da grandeza de Jesus. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Assim falou João Batista. No nosso trabalho missionário, deixemos que Jesus apareça e não a nossa pessoa. Afinal, o poder está nele e não em nós. Somos apenas instrumentos a serviço do reino, pois é Jesus quem age através de nós. Então, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos inseridos assim na família divina. E assim transfigurados, haveremos de ver repetir no coração da igreja a mesma manifestação de Deus como no batismo de Jesus. Este é meu filho amado, esta é a minha filha amada. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, celebrar o batismo de Jesus é fazer memória do nosso próprio batismo. Como batizados, somos filhos amados de Deus, configurados no Filho, templo vivo do Espírito Santo. Em nós se encontra a riqueza do Espírito Santo, que são os dons, virtudes, armas preciosas para vencermos a luta do nosso dia a dia aqui na terra. Ou seja, somos herdeiros das promessas de Deus e o seu amor eterno também jorra como fonte no nosso coração. Por mais que o mundo queira nos desestabilizar, queira nos confundir, sempre teremos uma chance de restauração. E mesmo passando pelo sofrimento da cruz, nós temos em nós a marca da ressurreição de Jesus. Como seria bom, meus irmãos e minhas irmãs, que todos os dias nós nos lembrassemos disso. No batismo, nós recebemos um diamante que precisa ser polido e esmerado para que não se suje nas artimanhas do inimigo. Peçamos ao Espírito Santo que faça em nós essa obra e nos purifique de todos os pecados, para que possamos assim escutar a voz que vem do céu. Este é meu filho amado, esta é a minha filha amada. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, devemos meditar nesse dia de hoje, no dia de celebrarmos o batismo do Senhor. Meditar sobre a graça que recebemos no nosso batismo. Você já se apossou da herança que tem direito por justiça? Imagine como teria sido o momento do seu batismo e ouça a voz acolhedora do Pai. Peçamos ao Pai que, pelo batismo do seu Filho Jesus, que foi investido na missão de Salvador solidário com os pecadores, Ele nos torne digno dele, nos torne acolhedor desse Jesus como nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada segunda-feira, uma santa e abençoada semana, que possamos assim vivenciarmos a graça da paz, sobretudo no nosso país nesse momento tão turbulento, que a paz de Cristo possa reinar em nosso coração e que deixe sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.